engenheiro e coronel Adriano Kurkowski Ferreira. Convido ele a subir ao palco. Coronel Adriano Kurkowski Ferreira é graduado em Engenharia Civil pela PUC do Rio Grande do Sul. Formou-se no curso de bombeiros para oficiais, servindo no primeiro grupamento de incêndio em Porto Alegre. Realizou diversas capacitações, como curso de prevenção e combate a incêndios no Japão, curso de combate a incêndio florestal, cursos de sistema de comando de incidentes, entre outros. Antes de assumir o comando geral da corporação, trabalhou na Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e na Assessoria de Planejamento Estratégico da Brigada Militar. Em 2012, assumiu o comando do primeiro Comando Regional de Bombeiros, desempenhando a função até fevereiro de 2015, quando assumiu o comando geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Coronel. Bem, boa noite a todos. Vou ser bem breve. Eu já sabia que era uma das últimas palestras, depois só o professor Luiz Carlos ali para encerrar, né? Com certeza aprenderemos bastante, mesmo pelo horário avançado com o professor, mas assim, a gente cumprimentar principalmente aqui o professor Cláudio Hans, eu acho que o decano da prevenção de incêndios no estado, talvez, ou no mínimo no auditório, né, o professor de todos nós, de muitos nós, dos que estão aqui nesse encontro, né, e passa um filme pela cabeça da gente quando a gente assiste todas essas palestras desde as 14 horas, né? Reencontra muitos amigos aqui, muitos colegas de profissão, de curso e de universidade. E eu tinha um problema no Corpo de Bombeiros, né? Quando eu puxava a brasa para os engenheiros, diziam que eu era engenheiro. Quando eu puxava a brasa para os bombeiros, diziam que eu era bombeiro. Mas eu sempre tentei pautar pelo que eu achava mais interessante para a sociedade em si, né? Toda essa discussão que o João Vivian, cumprimentar o João Vivian também pela iniciativa, fazer um encontro desse, dá trabalho, dá discussão, fomenta essa discussão, que é importantíssimo nesse momento, principalmente da renovação agora do tempo, dos prazos. A gente discute isso em sala de aula, a gente encontra aqui muitos amigos, colegas aqui que labutamos junto lá na sala de aula, quando eu digo não é numa aula, é numa discussão, já que são profissionais formados, fazendo uma especialização, e não é ali que a gente vai querer ensinar alguma coisa. A gente vai para discutir e aprender também. E nessas discussões, né, a gente sempre tenta trazer para um meio termo, né? Hoje o deputado Vila Verde ainda está ali, queria fazer uma homenagem para ele também. Viramos muitas noites lá com cumprimento ao Ronald e ao Anderson, né, que profissionais excelentes também que ajudaram a fazer essa legislação. Não adianta. A legislação, a lei tem que ser feita na Assembleia Legislativa. Não é fácil legislar. Fazer uma resolução técnica hoje para regular a legislação não é fácil. Tem diversos membros aqui do Conselho Estadual de Segurança contra Incêndio. Não é fácil. A gente acha que está perfeito, publica no outro dia, quando os profissionais vão aplicar essa legislação, se encontra no outro dia. Uma semana depois já está chegando problemas que se encontram. Então, legislar, imagina, para todo o Estado, não é fácil, não é fácil. E não foi da noite para o dia, como se fala, que saiu a lei de prevenção de incêndio, eu acho que um nome que não é adequado, a lei KIS, mas não foi da noite para o dia, se levou um ano em debates, né, praticamente, para se chegar no que se chegou. E houve, como bem colocou o engenheiro Adão Vilaverde, houve muito avanço. Agora, psicólogos, na época do incidente da Botkiss, falavam, uma mudança de cultura se leva 50 anos para mudar uma cultura. Nós estamos com 5 anos e meio de uma legislação nova, difícil, né, que afeta a vida o dia a dia de cada profissional de engenharia e arquitetura aqui. E o tema que eu coloquei, uma conversa rápida com o João Vivian, né, essa experiência dos dois lados do balcão, porque até 1 ano e meio atrás eu estava de um lado, passei para o outro lado, então que eu tenha labutado na prevenção de incêndio como engenheiro, mas sempre a vida da gente levou a trabalhar com prevenção. E aqui a gente traz uma pequena história, né, para muitos daqui, não lembro, mas eu tenho certeza que o professor Cláudio Hansen, Luiz Carlos lembra. Lá em 1979,
O Corpo de Bombeiros perdeu a prevenção de incêndios no estado do Rio Grande do Sul. E se ampliarem esse artigo, que vai ficar à disposição a apresentação para os senhores, se ampliar um pouco o artigo, vocês vão ver que a grande discussão desse artigo, nessa notícia, é os engenheiros reclamando que o Corpo de Bombeiros tinha deixado de fazer a fiscalização da noite para o dia. E que ia afrouxar a prevenção, ia afrouxar a fiscalização e etc. Isso traz, como diz o João Vivian, né, permite chamar, né, a gente se conhece há tanto tempo, né, eu me considero um amigo do João Vivian, acredito que seja recíproco, é a questão desse fomento da engenharia, né? O que a gente quer mesmo, né? Nós queremos que o bombeiro fiscalize? Eu quero, mas não fiscalize o meu prédio, que não fiscalize o local que eu trabalho, fiscalize o vizinho ali, né? Porque quando se traz lá também o amigo de longa data, o Alexandre Rava Campos, né, que traz também a questão, né, a seriedade do assunto, né, que não é muito afeto ao povo brasileiro, ser muito sério, né, isso é cultura, tem que mudar, não é fácil, não é com lei que se muda a cultura. E quando se fala, também é a mesma coisa. Eu quero que o bombeiro, e cumprimentar o colega bombeiro de Santa Cruz, pelo que eu vi a viatura ali, né? A coragem de estar aqui, até no meio dos engenheiros, não que tenha alguma coisa, vai ser sempre muito bem recebido. E eu, como comandante do bombeiro, chefe da seção de prevenção de Porto Alegre, depois comandante do Corpo de Bombeiros, sempre vim nesse auditório, sempre fui muito bem recebido, sempre vim para a discussão. O ano passado o João Vivian me botou numa fria também. Não, vamos a Santa Maria dar uma palestra lá, é para arrecadação, é para a Associação das Vítimas da Boate Kiss. Bombeiro indo dar palestra lá. Para quem não sabe, os bombeiros, um ano depois, passavam na Praça Central fardados, apanhavam. Inquéritos abertos, apanhavam daquela barquinha E os familiares, o que o bombeiro vai fazer? Não vai fazer nada. Alguma exceção, né? Como? Alguma exceção. Como assim? Não entendi. Alguma exceção dos bandeiros. Não, eu digo assim, eu comandava Porto Alegre quando a associação estava ali no Tribunal de Justiça protestando contra alguma coisa. E saíram dali e foram para frente do quartel. E nós tínhamos cancelas na frente do quartel, não sei se o senhor estava lá, né? E a guarnição subiu, eles, então vão invadir o quartel. Disse, sobe todo mundo, deixa invadir, deixa quebrar, fazer o que quiser. Não vai ter nada que se faça que possa amenizar a dor de um pai, ou de uma mãe, ou de um amigo. Não deixa, não tem. Então, assim, é justo. É justo, é compreensível o que aconteceu naqueles momentos. Mas vejam a relação que havia, né? Eu fui lá e fui muito bem recebido lá em Santa Maria, né? Então eu digo assim, não tem que ter, eu estava falando do colega bombeiro ali, né? Não tem que ter medo, né? Tem que vir, tem que enfrentar, tem que conversar. O que o João Vivian está fomentando aqui é essa discussão. Nós não estamos no paraíso, que está tudo funcionando, que é as mil maravilhas, que a lei é perfeita. Não se admite isso. E talvez em nenhum lugar do mundo seja assim. Agora, não pode ficar o bombeiro jogando pedra lá nos engenheiros, e o engenheiro jogando pedra no bombeiro, e aí não vai funcionar nunca, né? Porque eu tenho acompanhado em grupos até de WhatsApp, que muitos colegas aqui são talvez desse grupo, né? Porque agora, a última, né, desse grupo assim, o bombeiro descobriu a trena eletrônica, né? Quem está no grupo sabe, né? Descobriu a trena eletrônica, porque o meu prédio lá tinha 1 metro, tá no projeto 1 metro, ele mediu e deu 90. Que absurdo isso. Quer dizer, volta ao lado do Alexandre lá, não, mas quando é comigo, não, o bombeiro tem que deixar passar. Quando é com o vizinho, que tem que medir até os milímetros. Então nós temos que chegar nessa discussão. Talvez o bombeiro está muito rigoroso. Tá. Será que às vezes... será que 10 centímetros salvam a vida? Eu sei do exemplo de um amigo, hoje é tenente, o Wagner Silveira, aqui em Porto Alegre, numa discussão que ele notificou um prédio, fez a vistoria, notificou o prédio porque a cor da pasta era diferente. Eram 2 pastas na época, né? E a cor da pasta era diferente. Aí o profissional foi lá, por essa relação que se tinha, de sempre mostrar a cara para bater, para conversar, foi lá e olha aqui, é um absurdo, chamei o Wagner Silveira, na época era sargento,
é um dos melhores profissionais que tem operacionalmente hoje no estado do Rio Grande do Sul em combate a incêndio, é o Wagner Silveira. Em termos de combate a incêndio, poucos profissionais hoje no estado têm a capacidade de ele dar instrução em todo o Rio Grande do Sul. E chamei, não, mas... E ele formado em Direito, sargento formado em Direito. E aí eu concordo com o João Vivian. O bombeiro precisa de oficiais formados em Direito? Mas não precisa. Talvez precise de uma assessoria jurídica. Concordo. Isso, só que nós faz um ano que saímos da Brigada Militar. A Brigada Militar é a formação em Direito, para a polícia, para prender, para dar chute, para formar Direito, sabe? Nós não, talvez não precisemos de uma assessoria. Vamos evoluir, tudo ao seu tempo, né? Mas hoje nós não temos presidente no CREA e queremos forçar que bote engenheiro amanhã no Corpo de Bombeiros. Né? A gente tem discussões homéritas com o CREA, né? Eu fui da Câmara Técnica também, de Engenharia de Segurança do CREA, para essa aproximação com o CREA, né? Então, tem tanta coisa, né, que a gente pode passar, mas lembrando, né, o bombeiro já perdeu a prevenção no estado do Rio Grande do Sul. E aí o gritedo foi, tá, mas e agora? A prefeitura não vai fiscalizar, ninguém mais vai pedir alvará, não vão me contratar. É isso que está escrito aqui por 2, 3 engenheiros entrevistados na entrevista. Então a gente tem que pensar bem o passo que vai dar, o próximo passo, né? Não a gente, que nem dizer, não, mais firme que palanque banhado, não pode, né? A gente tem que dar um passo firme. E hoje está tudo, né, dentro da história. Lá em 1997 saiu uma lei. Mas essa lei, né, de 97, como é que se eu for analisar essa lei, saiu primeiro um decreto que regulamentou a lei que saiu quase um mês depois. Olha como é que pode dar certo, né? Que o gaúcho sirvam nossas façanhas, né? A gente conseguiu botar um decreto, depois botar a lei, né? Mas era bom para todo mundo. Era bom para os engenheiros, era bom para os bombeiros, era bom porque não tinha lei. Tu ia a Torres ali com prédios com 25 andares, o engenheiro lá, se quisesse botar um extintor, botava, porque não tinha uma lei municipal que exigisse. Então foi bom para todo mundo, deixa assim, não vão questionar isso aqui, né? Finge que não viu. Aí, lá em 2013, final de 2013, apagar das luzes do mês de dezembro, um ano depois, né? Isso é notório, né? Os deputados não queriam que chegasse o dia 27 de janeiro e não tivessem feito a lei. E aí, milagrosamente, os nossos deputados trabalham entre o Natal e o Ano Novo e aplicam uma lei. Em plena operação Golfinho, com metade do efetivo do Corpo de Bombeiros no litoral, lá salvando vida, mergulhando, e água suja, e vamos lá, e a prevenção aqui da dia para noite interdita tudo. E tu acha que o nosso filho deixou de ir em alguma casa noturna porque... Não, eu tenho certeza que não. Nós recebíamos, eu comandava Porto Alegre aqui, nós recebíamos denúncias de... Final de semana era um caos, a gente recebia denúncia de superlotação nas casas noturnas, botavam a gente discreto, a chamada segunda sessão, entrar lá, fotografar a casa noturna, e aí acionava a brigada para fazer a interdição. Claro, quando chegava a brigada, aquele que estava fumando um cigarrinho que não podia, estava cheirando não sei o que não podia, e os menores de idade vazavam. E aí a população daquele ambiente se tornava adequada para o ambiente. Aí, pelas fotos, se fazia a interdição, né? Então vejam, isso não tinha dado um ano da Botkiss, olha só. Será que nós aprendemos, né? Então, passa um filme pela cabeça da gente, esses 33 anos que eu tive a oportunidade de trabalhar no Corpo de Bombeiros. E essa história eu quis trazer aqui para isso. Aí, 2015, jornal da época, reféns da burocracia, né? 2 anos depois da lei, 1 ano para aprovação de um projeto de prevenção de incêndio em Porto Alegre, 8 meses nas grandes cidades, Pelotas, Santa Maria, Bagé, minha grande cidade lá. Era um tempo inadmissível, o tempo Agora, o que a grande população não sabia é que assim, os bombeiros condenados, por exemplo, foram condenados porque o nosso Instituto Geral de Perícias, corretamente, tenho grandes amigos lá, a minha engenharia de segurança do trabalho eu fiz dentro do IGP, então tenho grandes amigos lá,
Apontaram corretamente no laudo lá que tinha um extintor que estava 1,62 m de altura. Vou pegar o laudo do IGP, tá lá, 1,62 m. Vai para o judiciário que vive em outro planeta, né, diga-se de passagem, assim, eles têm um outro, não sei, é um outro nível astral, outra vibe aí, né? Chega lá o advogado e o juiz, o promotor, oferece a denúncia por causa disso, por causa de 2 centímetros, e o advogado de defesa dos bombeiros, eu estava lá, não me contaram, estava lá e o promotor oferece e faz aquele discurso dele, e o advogado dele fala assim, não, mas 2 centímetros, não... o bom senso diz que poderia liberar, não. Tinha 1.000 outros problemas, não era o problema dos 2 centímetros mesmo, né? Mas o advogado de defesa, pelo menos para aquele item que se tirar do bombeiro lá, olha, por 2 centímetros não vai salvar uma vida ou matar alguém, né? Aí o juiz larga essa pérola, exatamente isso ele diz. O bom senso não faz parte do arcabouço legal no Brasil. 5 minutos depois, nenhum projeto nem vistoria foi aprovado mais no estado do Rio Grande do Sul. Porque isso aí, nas redes do Corpo de Bombeiros, já estava chegando lá em Itaqui, Livramento, quem estava fazendo uma vistoria, uma treina, já começou a medir a altura de extintor e de botoeira de alarme, e caixa de hidrante, tudo que fala em altura. E aí tranca o processo de novo. Isso já 2 anos depois, já nos julgamentos lá dos bombeiros. E aí sai essa reportagem, reféns da burocracia, e verdade. Por quê? Porque o momento era aquele, né? De se exigir que eu não vou colocar minha carreira em risco por causa de 2 centímetros do extintor. Depois, logo em seguida, depois disso, que trancou o processo de prevenção de incêndios no estado do Rio Grande do Sul, mas bota a trancar nisso, começa a fomentar o licenciamento do Corpo de Bombeiros. E aí entra toda a fala do João Vivian, fala do Vila Verde, né? Mas não tem engenheiro, não tem... E aí é exatamente o que o João falou. Eu tenho uma boa amizade com o deputado Vila Verde, o então deputado Vila Verde, porque a gente vivia na Assembleia, porque aí quando foi a alteração da lei que se criou essa questão do CLCB, aí as igrejas, né, brincava agora com a Rita ali, as igrejas diziam, não, igreja não precisa de prevenção, Deus protege. Aí os Galdério lá do CTG, não, galpão só porque é de Capim de Santa Fé, madeira, tem fogo dentro e os caras tragueados lá, Deus não pega fogo também, pode aumentar para 1.500 metros. E não adianta, os nossos deputados vão na pressão, como disse o deputado aqui, o ex-deputado Vila Verde, vão na pressão. Mas e o meu patrocínio de campanha e a minha região, e nós tínhamos um bombeiro lá, o bombeiro de Bianchini, deputado Bianchini, que brigava e olha, amigo meu, Tenente Bianchini, amigo meu, eu briguei com ele queria 500 metros quadrados para o CLCB, que ele queria atender a região dele lá, que eram os botecos, a média do... Então, assim, a gente não tem noção, às vezes, sentado lá no nosso escritório de engenharia, fazendo o que é chegar numa legislação como essa. Não é fácil. E o professor Luiz Carlos foi lá da palestra, ia lá, seguido, me chamava, pelo amor de Deus, vem aqui que estão quebrando o pau. Eu sempre fui meio bombeiro de apagar incêndio. Eu ia lá e... Eu me lembro perfeitamente, veio um deputado federal e começou a bater no comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Guido Pedroso de Mello. E me ligaram, vem aqui, porque estão batendo no comandante do bombeiro, né? Eu comandava Porto Alegre, dei um pulo ali na Assembleia, já entrei e o... Não me lembro qual é o deputado, disse, senta aqui na mesa, aqui, direto lá para frente, né? Eu sentei. Ele fez uma pergunta lá, que chutava contra os bombeiros, mas tinha que dizer a verdade. Foi assim mesmo. Aí já fomentou um pouco da discórdia, mas se amenizou pelo menos com a verdade, né? Que é o melhor sempre. E aí começa uma série de regulamentações, né? Bom, se a lei já foi complicada, imagina tu regulamentar uma lei dessas após uma tragédia inimaginável. Assim, olha, a gente não imagina o que é uma tragédia Botkiss. Aí eu dou de cadeira, assim, 2h30 da manhã me ligaram, eu tinha infelicidade por ser engenheiro até,
de todos os comandantes da brigada, o bombeiro era da brigada, me liga 12h30, ó, tem 50 mortes em Santa Maria, desloca para lá. Ah, como que eu vou? Pego o helicóptero do governador, era o único que tinha voo noturno. E infelizmente fui para Santa Maria. E passar por aquilo e depois ter que regulamentar, tu quer que sejam prédios blindados, a prova de fogo que o professor Fabrício Bolina mostrou para vocês, todas as testes que tem que fazer para tudo, né? Então é complicado, né? A gente dizer, não, vamos exigir o teste em todo esse carpete, essa cadeira, essa espuma dessa cadeira. Né? O custo disso, custo para a sociedade disso, é necessário. Tivemos uma tragédia, uma tragédia que jamais vamos esquecer. E a gente, o corpo de bombeiros se orgulhava, dizia assim, olha, nós íamos fechar 40 anos sem uma tragédia. A última tinha sido Lojas Renner, 1976. Então a gente dizia, olha, a prevenção funciona, faz 40 anos que nós não temos uma tragédia. Ah, tivemos as 12 crianças lá em Uruguaiana, tivemos o cacique aqui, tivemos. Mas uma coisa inimaginável, coisa que a gente acha que não aconteceu e infelizmente aconteceu. Mas aí regulamentar tudo isso em toda essa pressão. E 5 minutos depois, quando começa a mexer no meu bolso, eu já esqueço que tem que fazer prevenção, eu já esqueço daquelas vítimas da Boate Kiss e tantas outras. Nós temos mais de 100 mortos por ano em incêndios no estado do Rio Grande do Sul. Pega os gráficos lá. A média é 100, 110, 99. Claro, chega a 2013, 350, somando Boate Kiss. Né? Então, isso acontece diariamente, né? Então, regulamentar isso naquele momento de pressão não era fácil. Mas surge, então, pelo menos um site do Corpo de Bombeiros. A brigada não deixava o Corpo de Bombeiros ter um site. É que eu falo, eu sou brigadiano. Quando eu fui forçado a me aposentar, eu não tinha separado ainda, eu sou brigadiano. Minha carteirinha está lá. Polícia, né? Tô lá como brigadiano. E aí a brigada deixou o Corpo de Bombeiros, aí começou a desamarrar. E talvez uma das coisas, como diz vários aqui falaram, né, que a gente aprenda com os erros e se tem alguma coisa boa que se possa tirar da tragédia da Kiss, foi a separação do bombeiro também. A evolução do bombeiro pós-Kiss foi, infelizmente, né, teve que acontecer para ter uma... Não vou estar falando aqui quantos bombeiros tinham de serviço, qual era a capa de proteção que ele tinha, qual era o capacete que ele tinha para trabalhar lá na Boate Kiss. Então, tem fotos, eu não preciso falar. Tem fotos, filmes, todo mundo pode ver. Então sai um site onde pelo menos o profissional aqui de Porto Alegre não precisava ir no balcão, pegar uma guia, ir até o horário bancário da agência do Banrisul, pagar, trazer de volta lá para mostrar que pagou, e muitos profissionais tiravam um xerox, alteravam ali, entregavam um xerox, o bombeiro não tinha como controlar se era original ou não. Então assim, acontece de tudo, dos dois lados do balcão, tá? E aí eu fiz uma série para encerrar, a minha ideia era falar aqui uns 15, 20 minutos, e o mercado se regulou, né? Casualmente coloquei aqui o nosso ITT, certificação de materiais, né? Hoje, será que... Quantos dos senhores e senhoras que estão aqui já não assinaram um laudo de materiais de acabamento e revestimento? Sem ter noção do que estavam assinando? Olha, vamos botar a mão na consciência para tentar ajudar o cara lá que está precisando do alvará dele. Mas será que eu sei que aquele piso, que aquele forro, que aquele... É realmente classe 1, classe 2? Eu sei o que é classe 1, 2. Então nós temos o melhor laboratório, com certeza, do Brasil. Nós temos o Leme na URGS, nós temos o IPT em São Paulo, nós temos. Temos que usar. Ah, é caro? Tem custo? No momento que todo mundo, se a classe toda engenheiro se reunisse e dissesse, ninguém mais assina laudo, só quando tiver uma certificação de um laboratório certificado no... Pronto, acabou. As empresas vão se obrigar a fazer. Nós temos a UL aqui em Porto Alegre, no bairro Anchieta, foi falado aqui pelo Rava, pelo Alexandre. A UL é a maior certificadora do mundo. Não sei se no Brasil, fora talvez São Paulo ou Rio, se tem alguma outra cidade que tem uma UL.
Porto Alegre tem. Ofereceram 3 certificações gratuitas, lá não apareceu uma empresa, porque o cara sabe que fabrica lá meio que vai pegar fogo o negócio que ele está fabricando lá, né? Então é melhor não expor. Então olha como nós temos a crescer, né? Evoluir ainda. E o mercado? Agora vamos falar do outro lado do balcão de engenheiro aqui, nós engenheiros aqui. E o mercado? A moedinha ali, né? Não, é 3, alguém falou aqui, 3 centavos mais barato, pega o outro profissional lá. Ah, é 5 centavos. Eu cheguei recentemente no mercado lá de cá do balcão. Tô assustado. A gente não tem noção que a gente está assinando um negocinho ali, que o bombeiro vai emitir o alvará e que fica na minha responsabilidade por 5 anos. Pô, 5 anos é tempo, hein? Isso é uma coisa que agora nas minhas propostas de trabalho que eu tenho botado, eu tenho e olha, é esse valor porque é a responsabilidade do senhor, que é o proprietário, e foi bem colocado aqui pelo deputado, e está muito claro nas resoluções técnicas do Corpo de Bombeiros. E na época eu assinei essas resoluções, eu quero tudo às claras, qual é a responsabilidade, o que hoje nós sabemos, é só ler. Nós não lemos, os engenheiros, os arquitetos não leem. Está escrito lá o que o bombeiro vai olhar na vistoria, o que ele vai olhar na análise, o que eu tenho que botar no plano, o que eu tenho que botar no projeto, o que o bombeiro vai ver lá na vistoria, qual é a responsabilidade do engenheiro e do proprietário. Está escrito na resolução técnica. Porque um dos problemas da condenação dos colegas bombeiros em Santa Maria foi o limbo da legislação. Não estava escrito onde era a responsabilidade de cada um. E até hoje, fora os caras que botaram fogo lá, que foi a banda, não sei o nome da banda lá, mas não tem dúvida que foram eles que botaram fogo, só os bombeiros que estão pagando até hoje, né? Com exclusão, com prisão, com... foram os que... Até porque a justiça militar é muito mais ágil do que a justiça comum ou a criminal, né? Então nós temos que pensar nisso aqui, né? Bom, será que eu também estou me valorizando como o Sengi quer valorizar os engenheiros? Será que eu me valorizo, né? Ah, mas se eu não botar por 1.000, vai ter alguém que bota. Se eu não botar por 10.000, vai ter alguém que bota. Né? Isso, assim, é uma discussão que a gente tem em sala de aula também. Eu tenho vários colegas, alunos aqui. E a gente tem essa discussão em sala, né? E a formação? O João colocou aqui também. Tem uma lei federal também. De 2 anos atrás ali. 25, então. Sei que final é. Então, e a formação? Tanto por parte dos bombeiros. Melhorou a formação do bombeiro em prevenção de incêndios? Não melhorou. Eu até saí, eu dei aula de prevenção de incêndios. Do oficial ao soldado, claro, que tem turmas por todo o estado, não dei aula em todas as turmas. Mas o currículo continuou o mesmo, praticamente. Só que o currículo do bombeiro é 50 vezes mais em carga horária do que qualquer engenheiro ou arquiteto no curso de graduação. Tá, aí eu conheço os dois lados do balcão. Conheço a formação do bombeiro, conheço a formação do engenheiro. E eu sou engenheiro de segurança também. Quando o curso de engenharia de segurança a gente fez dentro do IGP. Os professores que iam lá, não pela parte do bombeiro, tinham 4 bombeiros, 4 brigadianos e o resto da turma do IGP. Excelentes professores, né? A gente via que eles chegavam um pouco receiosos de dar aula lá, porque o nível da turma era muito bom. Eu também chego receoso da aula nessa turma. Tem vários aqui da engenharia de segurança contra incêndio, né? Da Unicinos, ou agora da URGS, né? Nível excelente, né? Mas perguntaria para o Sengi ou para o CREA, quantos engenheiros, né? E hoje pode ser engenheiro agrônomo, civil, mecânico, qualquer um pode fazer PPCI. Tendo CREA, tendo CAL, pode fazer. Quantos estão habilitados a fazer hoje? Qual é o universo e quantos têm a formação para fazer um PPCI? Né? Quantos? Não sei. Estou que nem na proposta do nosso coordenador do encontro, né? Vamos fomentar, vamos fazer essa discussão. Terceiro item, a padronização, né? Do outro lado do balcão, bombeiro. Tem padronização? Tá lá o colega lá, fica à vontade para falar. Não tem.
Vai o Krukowski fazer a vistoria, posso olhar uma coisa, outra. Vai o colega lá fazer a vistoria, ele vai olhar outra coisa, né? Tem encontros de regionais, de padronização, tem, mas é muito humano o negócio. E a dizer que tem dolo, talvez às vezes tenha, por algum resquício pessoal entre o engenheiro, entre o arquiteto e o bombeiro, mas geralmente 99% não tem dolo. Há 2 semanas atrás fui a Caxias dar aula na UX. E lá, os bombeiros estão fazendo PPCI. Como bombeiro fazendo PPCI? Não, os bombeiros, porque não sei o que denuncia. Se eu denunciar, nunca mais aprovo um plano lá, né? Não, mas a denúncia não precisa ser, como é que se diz? Pode ser anônima, tem ouvidoria e tem corregedoria que tu pode fazer denúncia anônima, né? Então, mas denuncie. E encaminhei essa questão para o comandante do Corpo de Bombeiros, para o Coronel Bonfante, semana passada. Tenho guardado o WhatsApp aqui, até mostrei para alguns colegas aqui. Porque no Rio de Janeiro, a semana passada, manchete, 2 coronéis e um subtenente presos por facilitar alvarás de prevenção de incêndio. Né? Então não podemos deixar chegar no Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul uma mazela dessa. E hoje, um dos únicos estados que bombeiros da ativa são seriamente punidos por fazer prevenção é Rio Grande do Sul. Atravessa o Mampituba aqui para cima, infelizmente, tá bem solto o negócio, digamos assim, como se fala aqui no Rio Grande do Sul. Então essa questão, né? A padronização. Então tu vai lá, remite. E se olhar a resolução técnica, ele diz assim, olha, eu vou lá, fiz a vistoria, anotei que aquele projetor não está funcionando. Quando voltasse o outro lá, no outro dia, se não fui eu, ele tinha que olhar aquele item ali. Mas olhou o outro. Denuncie. Está escrito. O servidor público só pode fazer aquilo que está escrito. Ele não pode inventar. Mas daí ele nunca mais... Não, faz denúncia. Está aqui, ó. Está escrito. Primeira vistoria foi isso, o outro inventou mais 3 itens. Por que o primeiro não olhou? Pode até acontecer de levar uma nova vistoria 3 meses depois e queimar mais uma iluminação, mas não. Mesmo que queime, isso vai queimar depois que o bombeiro sair de lá, vai queimar, é natural. Ele tem que olhar aquele item ali. Tá? Então olha como essa relação também é complicada, né? É difícil. Mas voltando, e a regulamentação da lei acabou? Não. Infelizmente, as últimas resoluções técnicas emitidas pelo Corpo de Bombeiros, com exceção da que era 33, se não me engano, virou 22, que é de praças esportivas, etc., que foi reeditada, não saiu mais nenhuma regulamentação, resolução técnica. Aí é tipo Grêmio, Inter, Chimango e Maragato, características do Rio Grande do Sul, ame ou deixa. Metade acha que tem que jogar tudo para as ITs de São Paulo e metade diz que nós temos que regulamentar. Ou chamar 420, ressuscitar 420, né? Então, aí é uma discussão, né? A IT de São Paulo mudou em 2016, quando eles ganharam o poder de polícia lá, que eles não tinham poder de polícia. Mudou em 2018 e mudou em 2019 agora. E aí, nós vamos ficar a boa vontade do bombeiro de São Paulo a fazer as alterações, faz a alteração, nós nem tomamos conhecimento, não participamos. O Conselho Estadual, por pior que seja a relação, ainda é uma chance de se expor ideias. Nós vamos deixar tudo na mão do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então são discussões. Nesse ponto eu não tenho ainda uma posição. Acho complicado as ITs que a gente joga para São Paulo. São Paulo é excelente, um dos melhores corpos de bombeiros do mundo. Eles têm uma fundação que eles salvaram a vida, a família e os bens de um multimilionário de São Paulo, e quando o milionário esse faleceu, ele deu 10% da fortuna dele para uma fundação do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros de São Paulo manda uma média de 70 oficiais e praças para outros países todo ano para estudar prevenção de incêndios, meios de combate, etc. Então é um bombeiro de ponta no mundo. Agora, a gente tem características... São Paulo não vai pensar num CTG em São Paulo. Não vai pensar, não sei, em outras situações. Então, a gente tem as nossas características. Então, acabou? Não, tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho. Agora, não adianta a gente ficar se lamentando. Nós temos que tentar ajudar. Não dá para deixar também vir em goela abaixo. Se a gente não provocar o bombeiro, peraí, olha aqui, faz 3 anos que não sai uma resolução técnica nova.
tem que ir lá provocar isso. Parece que tem um conselho, tem vários membros do conselho sentados nessa sala aqui. E as edificações se regularizaram? A grande pergunta, né? Claro que não. E agora, prorroga ou não prorroga o prazo? E agora? Não prorroga o prazo. Interdita todos os hospitais, desde que não seja o hospital que me atende. Interdita todas as escolas públicas, desde que não seja que o meu filho, minha sobrinha estuda. E aí? O que vão fazer? Universidades, né? Vão interditar todas as universidades, vão parar. O Senja aqui, não sei como é que tá, mas vão interditar o Senja. Mas eu digo assim, vejam como é complicado. Não tem uma, falei em sala de aula, não tem uma posição. Eu acho que tem que ter uma punição extremamente rigorosa para quem não se mexeu até agora. Agora, quem fomentou, já fez, ou seguiu, renovando seus alvarás, fazendo alvará, esse aí não pode ser punido de maneira alguma. Esse aí tem que ser incentivado. Prorroga o prazo, o alvará dele para 10 anos. E agora, quem não se mexeu em 6 anos, depois de tudo que nós passamos aqui no Estado, tem que pendurar em praça pública ali. E aqui, né, nosso incêndio de Renner, na incêndio da Renner, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul tinha 3 escadas mecânicas, né? 3. Aqui tem uma, hoje tem uma, para ver como a evolução, né, é incrível, né? Nem vou falar do mercado público, comandei a operação do mercado público, né? Aprendemos alguma coisa? Eu acho que aprendemos. Olha, não tudo aquilo que deveríamos, mas imaginem, senhores e senhoras, né? E isso eu também tenho passado para os colegas que estão querendo entrar nessa área. É um mercado, primeiro, a prevenção é apaixonante, né? Tem problema? Se alguém me disser alguma profissão da engenharia e arquitetura que não tenha problema, me avisa. Vão aprovar projeto na prefeitura. Tá, é tranquilo, né? A gente entra num dia, no outro dia está aprovado. Eles vão lá fazer vistoria do terceiro dia e eu recebi minha carta de habite, né? Ou vamos no meio ambiente ali, pegar uma... Bom, não tem, né? Não tem. Depender do poder público, no estado quebrado, num país quebrado, num município quebrado... A gente tem que entender o pobre do servidor que está também sentado do outro lado do balcão, lá fazendo as... Uma das coisas que mais me indignava é vendo manchetes ou notícias dizendo que servidor público ganha bem e trabalha pouco. Olha, é um absurdo. Meu filho entrou para a Polícia Civil agora, infelizmente não seguiu a carreira brigadiana lá, ou bombeirística, mas está na Polícia Civil. Hoje era 4h30 da manhã ele saiu, está trabalhando em Viamão, foi para Viamão, tinha operação, não sei o que... Todo dia, e dizer que não trabalha o servidor público. Eu não conheço, particularmente, talvez eu tenha uma felicidade de não ter conhecido em qualquer ramo da área pública, da universidade lá, eu vejo olha o professor Bulhões, o professor Luiz Carlos, a Ângela que teve aqui, são apaixonados, trabalham dioturnamente. Então quando fala assim, o servidor público, não, olha, pode ter, eu tive o prazer, a felicidade de não conhecer nenhum. E para encerrar, então, sabedoria é o saber de fazer, o que fazer, habilidade é como fazer, a virtude é fazer. Para nós só falta a virtude, nós temos que fazer, nós temos a sabedoria, nós temos a habilidade, falta nós nos reunirmos, puxar todo mundo do mesmo lado e fazer. Muito obrigado, professor Luiz Carlos, palavra do senhor.